Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Meninas, Aline, Luciana, eu vou estar aqui por trás das câmeras assistindo vocês, tá bom? Interagindo também pelo chat. E uma boa mesa para vocês. Eu tenho que sair porque a Débora vai subir outras pessoas que vão entrar, tá bom? Obrigada, Clau. Obrigada. Oi, gente. Olá. Aline, Lu. Ainda faltam Tara e Tiane. Eles devem entrar daqui a alguns minutinhos. E eu quero dizer de antemão que a Luciana nos comunicou aqui que está com a filhota, né, com a Helenita, e eu disse para ela que, se preciso fosse, para ela trazer a Helenita para a nossa conversa, né? Isso vai muito ao encontro da fala da Maíse agora, né? A gente precisa entender que nós podemos, sim, apoiar as outras mulheres, mães, né? E nesse momento é isso. E se ela sorrir, porque ela é muito sorridente, se ela sorrir, a gente vai ficar feliz. Se ela chorar, a gente vai ficar feliz. Isso, nos apresente, Helenita, por favor. A gente vai ficar muito feliz de poder contar com ela aqui, porque, inclusive, a pauta dessa mesa fala sobre ela, né? Fala sobre as mulheres do amanhã, né? O que será que está por vir? O que a gente vai fazer por elas, né? Então, assim, eu agradeço a presença da Helenita também nessa mesa, Lu. Gente, embora Tara e Tiane ainda não tenham chegado, em função do nosso cronograma, né, do horário, eu acho melhor a gente iniciar a mesa, tá? Porque a gente está com um horário bem justo e também em respeito a Lu, que está com a bebê, né? A gente precisa disso. Certamente aconteceu alguma coisa, não é a primeira vez que temos probleminhas técnicos hoje, nós já iniciamos nessa pegada, né? E aí a gente só vai lidar com mais um probleminha. É só mais um, não tem problema, né? Mas vamos lá. Eu estou aqui com a Aline Costa, com Luciana Brauna, iniciando a mesa Mulher, Gênero e Diversidade na Participação e Decisões Políticas. São mulheres maravilhosas, com trajetórias e histórias de vida diversas, diferentes entre si, mas que trazem uma contribuição social muito grande, né? Eu não vou tomar mais o tempo, eu só vou fazer a minha audiodescrição. Vamos fazer alguns combinadinhos, né? Eu peço que cada uma, ao início de suas falas, também faça suas audiodescrições. Depois eu vou pedir que vocês se apresentem, porque logo no começo eu falei que nós somos forjadas a sermos coadjuvantes das nossas próprias histórias, né? E a gente não pode continuar permitindo que isso aconteça. A gente tem que assumir esse lugar de protagonismo, a gente precisa falar da gente, sem contar que tem um montão de gente aí que quer saber das potências de vocês, né? Que quer conhecer um pouco melhor vocês. Eu vou fazer uma provocação, uma reflexão, e logo em seguida da apresentação, vocês já podem iniciar a explanação. Vocês terão 15 minutos, tá bom? Eu aviso aqui pelo chat interno, quando o tempo estiver chegando, né? E eu vou já me justificar aqui que eu vou ficar nos bastidores em função da quantidade de pessoas que a gente tem para ficar disponível em tela, tá bom? Mas eu estou aqui acompanhando tudo. Vamos lá. Então, eu sou Eliane, sou uma mulher branca de 54 anos, uso óculos preto, meio grande, quadrado, tenho os cabelos curtos, brancos,
Estou trajando uma camiseta branca, uso um par de brincos dourados com uma pedra lunar, uma pedra branca ao centro. Ao fundo tem uma porta e do meu lado direito alguns objetos que eu amo, livros e objetos de arte. Né? A pergunta que eu tenho para fazer para vocês, na verdade, a provocação, é a seguinte. O ODS 5, Objetivo para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as meninas e mulheres. Esse objetivo se desmembra em metas que envolvem acabar com todas as formas de discriminação, eliminar todas as formas de violência, eliminar todas as práticas nocivas às mulheres e garantir a igualdade de oportunidades. A provocação para essa mesa é a seguinte: considerando a diversidade humana em sua totalidade e a política no sentido do pleno exercício da cidadania, colaborando ativamente com a organização social, em que patamar vocês acham que a gente está nos processos de efetivação dos direitos humanos aqui no Brasil, sobretudo com relação aos direitos das mulheres? E aí uma perguntinha que eu sei que todas vocês têm muito a contribuir. Como vocês veem a participação social das mulheres nesse contexto? Muito obrigada. Eu acho que a gente pode seguir uma ordem alfabética aqui, começando a Aline, então. Vai lá. Obrigada, Eliane. Obrigada, meninas, né, mulheres aqui presentes, tanto acompanhando, né, na mesa, como também assistindo, acompanhando a gente pelo YouTube. Eu sou a Aline Costa, então a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 30 anos, tenho um cabelo ondulado, volumoso, cortado em franja, altura dos ombros, na cor ruiva, que é pintada, tingida, não é natural. E estou um pouquinho maquiada, com um brinco de argola, uma camisa bege, de tecido lá de Fortaleza, que eu fui participar de um fórum de assessoria técnica para habitação de interesse social, então vou falar um pouquinho também sobre esse envolvimento, né, em relação às políticas públicas, dentro da área da arquitetura e urbanismo. Ao meu fundo tem alguns livros das minhas professoras Valéria Zanetti e professora Papali, né, que são as organizadoras da Univap, e tem vários outros autores dentro desses livros, né? Tem o livro da Mafaldinha ali, que eu acho que é bem simbólico também. Atrás de mim tem uma pintura que eu fiz na minha parede, que representa uma mulher, né, com flores saindo de sua cabeça, com 2 triângulos na cor verde, com duas tonalidades diferentes. A Casa Caiada da professora Valéria, que ontem foi a minha defesa de doutorado. Então, hoje eu sou doutora em Planejamento Urbano e Regional. E aí eu já vou começar um pouco aqui a minha apresentação, então, enquanto pessoa, né? Eu estudei em escolas públicas durante toda a vida. Fiz um curso pré-vestibular que chama Casa de Veste, que tem aqui em São José dos Campos, que é organizado por alunos do ITA para população de baixa renda. Sou filha de empregada doméstica, que cursou até a 7ª série, e carteiro, que terminou o ensino médio. Inclusive, nessa semana, depois de 7 anos de formada em arquitetura, eu ganhei o meu anel de formatura do meu pai, todo orgulhoso. Então, agora ele fez isso justamente para minha defesa de doutorado. Então, eu sou uma das pessoas que foram beneficiadas pelas políticas públicas de educação. Então, eu fui bolsista ProUni na faculdade. Também fui bolsista CAPES, né, durante o mestrado e o doutorado. Se não fosse essas políticas habitacionais, de educação, no caso, eu não conseguiria, talvez, alcançar o grau de titulação que eu tenho hoje, né? Sendo doutora, ainda mais aos 30 anos. Então, e se eu conseguir também é porque sou solteira, não tenho filhos, que eu sei que isso também seria um outro impacto, um outro tipo de vida que eu teria
e moro ainda com meus pais também, que estão aqui colaborando a todo momento e me incentivando a seguir na educação. Sou a primeira graduada da família, primeira mestra e agora a primeira doutora. Então é muito significativo a gente estar aqui, né, em vésperas de eleições, e ainda mais tendo tantos cortes na educação, né, em políticas públicas pró-Uni e tudo isso, que a gente vê que tem muitas pessoas que conseguem realmente ascender socialmente, e uma das questões que eu trago aqui também é essa coisa de que a gente que vem de baixo, a gente quer voltar e ajudar a transformar também outras vidas, outras pessoas, né, e levar também aquilo que a gente conseguiu para outras pessoas. Em relação a ser mulher, né, eu falo que eu fui privilegiada até que no programa de pós-graduação que eu fiz da Universidade do Vale do Paraíba, aqui em Planejamento Urbano e Regional, o grupo, né, de docentes, de professores, é majoritariamente feminino. Então, a gente tem mais professoras mulheres, né, dando aula nesse programa de pós-graduação do que homens. Então, são cerca de 10, né, tipo, 12 mulheres para 2, 3 homens, mais ou menos. E aí, como que eu, nesse processo, né, de formação, né, eu fui me compreendendo enquanto mulher, me compreendendo, tanto é que eu falo que na graduação eu tive a minha consciência social, eu não tinha consciência social disso antes. No mestrado foi uma outra relação, e agora no doutorado eu tô descobrindo a consciência decolonial, né? Então agora eu estou me vendo, por exemplo, como uma mulher latina, brasileira, me reconhecendo dentro desse espaço, sabendo que tudo aquilo que a gente produz, tudo aquilo que a gente faz fortalece, né, a nossa relação, a gente buscar valorizar as nossas questões, porque durante a minha trajetória acadêmica eu propus fazer o desenvolvimento científico, né, da produção de conhecimento, como também produzir uma narrativa literária de ficção. Então, para compreender sobre os meus espaços, sobre o espaço de São José dos Campos, né, que eu sou joseense, e essa relação que a gente tem com as outras cidades também numa escala regional, numa escala com o Vale do Paraíba, com a cidade de Taubaté, Caçapava. Então, como que essa interseccionalidade também, né, em relação às diferentes posturas que a gente tem e questões culturais também influenciam de onde a gente está. E na minha narrativa eu escolhi fazer um personagem fictício, Pierre Rousseau, homem, né, situado em Paris no século XIX. Então, inconscientemente, eu fui para fora para olhar para dentro aqui. Então, fui para compreender a questão das cidades numa perspectiva colonial, né, europeia, para depois vir para cá. Só que foi no doutorado que eu percebi que eu fiz isso. E assim, sobre a consciência feminina, né, e feminista também, às vezes eu ficava me questionando por que a Pierre, por que o homem, né? Mas é porque também naquele contexto do século XIX, dificilmente uma mulher conseguiria flanar, né, caminhar, fazer devaneios numa rua, ficar ali imaginando e perambulando normalmente, né, tipo, tranquilamente nas ruas da cidade. Até hoje, né, no século XXI que a gente vive, as mulheres ainda têm o seu direito de ir e vir ainda negado muitas vezes por uma falta de iluminação que tem na rua, né, por uma violência que acontece. A gente está atravessada por vários desafios. Então, lá no século XIX, eu acredito que era pior ainda, né? Então, dificilmente uma personagem mulher, já que eu estou me baseando muito na questão da verossimilhança, né? Me baseando em acontecimentos históricos. E aí, eu como arquiteta e urbanista, então, dentro desse contexto, né, durante a pandemia, a gente ficando mais dentro de casa, né, então eu comecei a fazer alguns cursos online, e eu quero trazer aqui para vocês essa coisa das políticas públicas, na dimensão dessa questão do trabalho de arquitetura e urbanista, né, da arquitetura e urbanismo no sentido do direito à cidade, do direito à moradia digna,
e em torno dessas questões. Então, eu fiz um curso que é o EPATIS, né, que foi um curso online, e que teve maior presença feminina mesmo nesse curso. Tanto é que eu mostro aqui para vocês um livro, que inclusive tem o meu primeiro capítulo de livro aqui, né, que é Formas Precárias de Habitação em Cidades do Interior Paulista. Contextos, ações e desafios para o campo de Atis. Aí esse livro aqui foi organizado pela arquiteta Mariana Cicuto Barros. Inclusive esse curso ele foi organizado por mulheres, né, pela arquiteta Mariana e pela Camila Moreno, né? E a gente vê que eu fiz uma conta, é que o curso participou muita gente, mas só pelas pessoas que escreveram os capítulos de livro, que na verdade trabalham com ocupações em São José dos Campos, em Araras, Campinas, então são cidades do interior. Então, a gente teve aqui, eu fiz um levantamento, 32 mulheres para 9 homens. E aí, então, a gente tem aqui quase 80% de mulheres se interessando em estudar política pública, se interessando em querer mudar a realidade de outras pessoas. E aí, agora eu venho a trazer aqui alguns outros dados, né, que o Conselho de Arquitetura, ele fez um estudo de 2019 a 2020, que foi o primeiro diagnóstico de gênero na arquitetura e urbanismo. Então, você vê que o primeiro diagnóstico de gênero, agora, 2019, 2020. E aí, nessa pesquisa, mostrou que dentre os arquitetos e urbanistas formados, graduados, né, a gente tem 78% de mulheres cis, 21% de homens cis, 0,41% de homens trans, 0,41% de não binários, 0,10% de mulheres trans e 0,81% não souberam responder. E aí, quando a gente vai, então a gente vê aqui que tem muito mais mulheres, né? Uma relação aqui de 80% também de mulheres na formação de arquitetura e urbanismo, para 20% de homens. E aí, quando a gente vai olhar para a questão de raça e rendimento, por exemplo, tem uma diferença de 13 vezes mais os homens cis brancos eles recebem do que uma mulher preta, uma mulher negra. Então, a gente vê aqui uma diferença de 13 vezes, 13 salários mínimos a mais, é muita coisa. E quando a gente vai ver essas pessoas que chegaram à pós-graduação, tem aqui uma diferença, né, do salário muito grande, e também sobre foram entrevistadas essas pessoas, né, nesse estudo. E aí apareceu muito essa coisa da sobrecarga, né, do trabalho, que as mulheres são as mais responsáveis pelos bebês em casa, né, a responsabilidade de cuidar da casa, de estar fazendo outros trabalhos fora o exercício da arquitetura, né, é sempre sobrecarregado em cima das mulheres, né, e a gente tem aqui os rendimentos médios, né, considerando essas escalas. Então, o homem branco, ele recebe, em média, o arquiteto, R$ 6.565 por mês. E a mulher negra, deixa eu só ver aqui que eu anotei o valor, peraí. Ela recebe o valor de uma média, oh meu Deus, acho que é 2 ou 3 mil reais. É isso, de R$ 2.475. Então, é uma diferença muito grande, que a gente vê. Aí eu venho aqui trazendo essas relações. Então, a gente vê que os homens têm mais mulheres do que homens na formação, os homens ganham mais, né? E então não tem interesse também de estar atuando com o social, de estar ascendendo outras pessoas. E aí eu trago uma fala aqui, não sei se vocês assistiram, uma cena do filme Enola Holmes, não sei se vocês chegaram a assistir, mas tem uma cena lá que tem uma mulher negra conversando com um homem branco, né, que ela pega e fala para ele assim, não se interessa por política. Por quê? E aí ele fala, porque é chato. Aí ela, porque não tem interesse em mudar um mundo que o favorece tanto. Então, é essa relação que a gente encontra também, acho que dentro da arquitetura, em relação às mulheres. A gente vê que as mulheres, elas estão numa condição já de vulnerabilidade, né, de assédio, de tudo, vamos dizer assim, e quando a gente vai para uma escala de raça, né, a gente vê isso muito maior,
Então, a gente tem que considerar as diferentes interseccionalidades e de como que essas mulheres acabam se interessando mais por práticas, né, e pautas sociais. Tanto é que, por causa desse curso, a gente começou a fazer um coletivo multidisciplinar, a Iquinoatis, e a gente tem também muito mais mulheres do que homens. Tanto é que a gente até brinca, né, que a nossa cota de homens, né, é quem está ali. Se eles saírem, a gente abre a cota para entrar homem no grupo, porque mas acaba que parte dessa questão, acho que muito do interesse mesmo das pessoas, em querer mudar o mundo, e esse interesse ainda parte muito das mulheres, né, de querer transformar. E aí, vendo também a relação da graduação, né, das especializações, dos acessos, né? Então, pessoas que chegaram a lugares assim, como eu, por exemplo, a partir de políticas sociais, a gente começa a ter uma visão de como que essas políticas, essas pautas são importantes, né, para a transformação mesmo das pessoas. E aí eu trago uma fala aqui da Marielle Franco, né, que ela mencionou que ela, num discurso dela em campanha em 2016, que ela colocou assim, me proponho a atuar coletivamente para garantir direitos num espaço tão machista como o Estado. Então, eu acredito que as mulheres, elas precisam ocupar mais os espaços, né? Tipo, se propor, é difícil, é desafiador, é uma luta aí constante. Igual eu acompanho a professora Jéssica Marques, que ela foi candidata a vereadora aqui em São José, a deputada, e a gente vê assim como que as mulheres dentro das redes sociais, você vê que elas apresentam pautas, elas vêm com questões, elas estão lá no Congresso, mas aí o homem vem, fala lá, eu estou defendendo a família, tudo que vem nesse discurso, né, de que na verdade eles agem de uma forma contra aquilo, e fica naquela coisa da ética, né? Parece que quer falar mais sobre a moral, mas não faz algo realmente efetivo para que as coisas aconteçam. Inclusive, entrar dentro dos conselhos das profissões, né? Então, aqui a gente tem psicólogas, por exemplo, pessoas das ciências sociais. Então, como que é o conselho, né, de formação? Então, para a gente estar ocupando até para poder conseguir garantir que esses direitos eles sejam efetivados. Então, acho que a minha fala acho que seria sobre isso. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui mais uma vez. E é isso. Aline, muito obrigada mesmo. E, Lu, a gente quer te ouvir. Boa tarde a todas, a todos, a todos que estão aí ouvindo, assistindo a gente. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vai ter fundo aqui, tá, gente? Né? O som da alegria, né? Da criança. E, bom, para quem não me conhece, meu nome é Luciana Brauna. Vou fazer minha audiodescrição e depois faço a minha apresentação pessoal, tá? Eu sou uma mulher negra não retinta, uso óculos, sou uma mulher gorda, uso dreads, né? E estou com uma blusa, né? Na tonalidade do laranja com cinza, né? Com algumas figuras geométricas. Estou sentada em um sofá marrom, né? E tem uma parede salmão de fundo, tá bom? Eu sou de São José dos Campos, São Paulo, tenho 34 anos. Eu, antes de mais nada, sou neta da Benedita, sou filha da Regina, duas mulheres incríveis. A primeira já fez a passagem, né, para o Orum. E minha mãe solo, me criou sozinha. Sou mãe, fui mãe aos 16 anos pela primeira vez. Eu sou mãe da Isabela, que tem 17 anos agora. E há 1 ano e 1 mês, mais ou menos, eu sou mãe da Helenita, né, que é essa gracinha que está começando a ficar com soninho aqui. Bom, eu tenho um companheiro também, o Aluan, e, enfim, eu sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina.
Também estudei a vida inteira em escola pública, consegui ingressar na universidade graças ao colégio, né, ao cursinho pré-vestibular beneficente Eclipse, que na época era o cursinho da Unesp, da própria Unesp, né? Minha mãe é servidora aposentada da Unesp, então eu cresci dentro de uma universidade. A minha família, ela conseguiu, enfim, ter um contexto diferenciado, né, de uma melhoria de condição de vida devida ao crescimento de São Paulo na década de 70. Meu avô, migrante baiano, veio para cá trabalhar com construção civil, conseguiu melhorar a condição de vida da família. Graças a isso, a história da fome ficou na geração dos meus avós e possibilitou que minha mãe e meu tio já galgassem, né, o diploma universitário, que foi através dele que minha mãe conseguiu ingressar, né, como servidora pública e garantir os meios necessários para que eu conseguisse ter essa passagem, né? E, enfim, consegui... Ai, filha, tá doendo. Consegui entrar na graduação. Me formei em 2012, foi bastante difícil, mas se não fossem as bolsas, né, tanto da Fundação Araucária como do CNPq, dificilmente teria sido possível terminar a graduação também. Então, logo me formei, voltei para São José dos Campos e ingressei como professora, né, do Estado, onde eu atuo desde então. Vai fazer 10 anos no ano que vem que eu sou servidora efetiva, né, do Estado de São Paulo, professora de Sociologia, que é onde eu estou atuando hoje, né, profissionalmente falando, mas tenho outras atuações também, né? Eu sou estudiosa, né, embora não tenha conseguido fazer aí a pós-graduação, sou estudiosa, né, das relações étnico-raciais desde a graduação e atuo, né, oferecendo palestras, né, no combate ao racismo estrutural, em diversos espaços, né, nessa praxis educativa cotidiana que transcende os muros da sala de aula. Então, eu já ministrei palestras em fábricas, já ministrei em universidades, aonde quer que haja, né, uma possibilidade de diálogo, né, a gente ocupa esses espaços. Afinal de contas, me entendo como um corpo político, né? E esse corpo ele foi construído, ele se tornou, né? Eu nasci naquela época em que pessoas pardas eram lidas como brancas desde a certidão de nascimento, e esse sentimento de não lugar ele me acompanhou durante toda a minha vida, até um dia em que, infelizmente, é através da violência que a gente se reconhece como negro neste país, né? Talvez dessa geração em diante a gente não permita que isso vá acontecer, nós estamos lutando para isso, mas até a minha geração, infelizmente, era assim que se dava, né? Por meio de um processo de uma violência, da discriminação, é que se reconhecia que o seu corpo era um corpo que era passível de sofrer violência, né? E nesse primeiro momento, não necessariamente a pessoa que é parda, que tem o tom de pele não retinto, consegue identificar isso como sendo parte do racismo estrutural. E então eu tive que fazer esse processo, e ainda faço, um longo e doloroso processo de me reconhecer, de me tornar negra, né? Como a Neuza Santos fala. E nesse descobrir, nessa descoberta, é quando a gente começa a compreender o racismo para além das estruturas econômicas, sociais e políticas de exclusão e de apagamentos e de estatísticas muito violentas, mas a gente vai entender o racismo como um processo de morte da alma, né? A nossa sensibilidade, a nossa subjetividade, ela vai se construir a partir desses marcadores, né, dessas interseccionalidades, para além de se nascer mulher, né, e, enfim, toda a violência de gênero que também perpassa, né, toda menina, toda mulher negra que está crescendo nessa sociedade marcada, estruturada a partir do patriarcado, né,
Então, toda a minha atuação, ela acontece nesse devir, né? E de se entender dessa forma e de propor, inclusive, uma escrita que favoreça essas compreensões, né? No ano de 2020, eu tive a felicidade de encontrar um grupo de mulheres negras muito potentes daqui de São José dos Campos, e nós tivemos a tarefa muito sensível de escrever um livro né, a 8 mãos, né? 4 mulheres escrevendo um livro de poesias escreviventes, que se chama Se Me Deixassem Falar, e nós tivemos a felicidade de sermos contempladas pelo Fundo Municipal de Cultura, e se não fosse o Fundo Municipal de Cultura, dificilmente a gente tivesse conseguido publicar essa obra, né? Uma obra de suma importância, talvez no ano da publicação dela, que foi o ano passado, devido a todas as dificuldades, inclusive institucionais, né, para você não só acessar o fundo, mas também de mobilizar, né, o que é necessário para você dar prosseguimento a um projeto, utilizando uma verba pública. Talvez eu não tivesse naquele momento a total dimensão da importância desse livro, né? E hoje vejo esse livro, enfim, circulando nos espaços, várias pessoas fazendo a leitura. Inclusive, esse ano, lá na escola que eu leciono, que se chama Dorival Monteiro, que fica aqui na Zona Leste de São José dos Campos, esse ano nós estamos construindo um projeto chamado Semana da Consciência Negra, Descolonizando Saberes, onde a gente conseguiu ensejar o terreno de tal maneira que como é que fala? De tal forma que todos os componentes curriculares encampassem a importante tarefa de se aplicar a Lei 10.639, que versa sobre o estudo, né, o ensino de africanidades e cultura afro-brasileira em todos os componentes, química, física, biologia. Todos os professores, toda a equipe se abriram e nós estamos construindo esse projeto desde o meio do ano e já temos bons frutos, embora a culminância seja só em novembro. Essa semana, a professora de língua portuguesa me procurou para mostrar o trabalho que ela realizou com os estudantes dela, em que eles fizeram a leitura do livro, Se Me Deixassem Falar, e os próprios estudantes produziram as suas poesias escreviventes, e esses escritos vão ser, né, enfim, vão se reunir em um livro também ali, né, coordenado pela professora de língua portuguesa. Então, são pequenas, grandes coisas que a gente acaba produzindo nessa existência enquanto um corpo político, né? Mas, para além disso, sem dúvida nenhuma, há de se fazer reflexão da necessidade da gente pensar, né, no nome dessa mesa, enquanto mulher, gênero e diversidade, e estender, né, esse conceito de mulher realmente ao plural, né? A compreensão da pluralidade que somos, né? Somos muitas mulheres e muitas realidades, né? Pautadas em muitas realidades. É multifacetado, né? Um país de extensão continental como o Brasil. E é importante, né, a gente ter essa compreensão até a gente poder, enquanto movimento feminista, né, identificado, autodeclarado, podermos refletir com muita tranquilidade, né, inclusive as contradições que perpassam, né, as nossas atuações, nos nossos espaços, né. Eu gostei muito da fala da Aline, de uma sensibilidade muito grande ao reconhecer, né, de quanto que a trajetória dela também tem desses não impeditivos que, por exemplo, me atravessaram, né. Eu sou uma mulher que ocupa os espaços, ainda que, de alguma forma, eu sinta a pressão que há para que haja essas titularidades todas na hora de se escrever uma mini bio, né? E a minha titularidade, ela é da graduação, com muito orgulho que eu sustento, né? Que sou bacharela e licenciada em Ciências Sociais. Não fiz a pós-graduação porque não tive condições de fazer, mas sou muito, muito certa de que isso não retira a minha autoridade discursiva de versar sobre as pautas que vivo e estudo, né? E mais do que isso, né? Que experiencio e procuro transformar, né? Então,
eu estou bastante feliz com esse espaço hoje. Infelizmente, não consegui acompanhar todas as mesas. Vou assistir com carinho conforme as possibilidades vão aparecendo, né? Eu também estou fazendo a minha segunda graduação em pedagogia, porque a educação básica, né? Ela é a força motriz, né? De processos importantes de transformações, né? Não é à toa que a instituição escolar, a escola pública, ela é constantemente atacada, os servidores públicos são constantemente atacados pelos grupos hegemônicos que não têm o menor interesse que os avanços, né, eles permaneçam, né, que a gente continue avançando na luta contra as opressões, contra a desigualdade social, né? Então, a gente precisa garantir que esses espaços eles estejam pautados pela construção do pensamento crítico, né? Então, isso não se dá apenas dentro das universidades. É necessário que a gente haja uma gama de profissionais comprometidos com isso cotidianamente, né? Então, o educador, ele não é apenas um educador, ele também precisa fazer as vias de pesquisador no sentido de entender a realidade que ele se insere e conseguir aplicar, né? Aplicar as transformações, né? Os meios necessários, né? Para construir esse papel mediador, para que essa juventude consiga se munir de conceitos, se munir de reflexão crítica, e eles esperam isso de nós, né? E nós estamos dentro das escolas, nas periferias das cidades, com esse desafio, né? De ensejar essas mudanças necessárias por meio de um trabalho bastante responsável e ético. Se isso é doutrinação, que sejamos, né? Que sejamos práticos, né? Que a gente pratique a doutrinação pelo questionamento, né? Em nenhum momento a escola ela reduz o estudante a uma mera tábula rasa. Isso é o preceito anterior da escola, né? A partir do momento que nós somos aqui porta-voz de um pensamento paulo-freiriano, um pensamento de Bell Hooks, de uma educação transgressora, afetiva, que afete as pessoas, que tragam as pessoas para a sua realidade e que se pensem enquanto transformadores, né, enquanto sonhadores, enquanto pessoas que têm toda a potência necessária para a gente transformar as nossas realidades individuais e também enquanto sociedade, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência, né, de que realmente as transformações elas vão partir, elas precisam partir da base da sociedade, né? Não é à toa que quando a mulher negra se movimenta com ela toda a sociedade, né? Então, que sejamos críticos, mas que também sejamos escuta desses espaços, porque boa parte das tensões e dos conflitos que, inclusive, os setores progressistas têm dificuldade de sanar no interior dos movimentos, dos partidos, seriam possíveis de serem sanados a partir dessa escuta efetiva e dessa escuta muito sincera dos movimentos, porque são espaços contraditórios, historicamente contraditórios, né? Lélia Gonzalez falava da dificuldade das pessoas negras, inclusive, de se situarem dentro do campo da esquerda, né? E a gente não pode perder isso de vista, que nós somos reprodutores das hierarquias na sociedade, em todos os espaços, sejam nas universidades, nos movimentos, nos coletivos. Então, que a gente se muna também da autocrítica necessária, né, para a gente conseguir romper com essas estruturas a partir do momento em que também somos produtores dessas estruturas, né? Então, eu acho importante a gente refletir essas contradições para que a gente consiga ter um olhar sensível diante da própria realidade, né? Por exemplo, pensando do ponto de vista da ocupação institucional tão necessária para a gente continuar existindo, resistindo, não dá para a gente comemorar, não dá, né? Embora a gente tenha assistido aí, após esse primeiro turno das eleições, algumas pessoas comemorando, por exemplo, o aumento, né, o incremento em 9% da participação de pessoas negras
enfim, nas cadeiras de deputados, né? E da casa de 18% de mulheres. No entanto, a gente precisa refletir qualitativamente esses dados, não apenas quantitativamente, né? Isso significa entender que um processo eleitoral marcado por uma importante conquista que tem a ver com a questão da distribuição dos fundos eleitorais, que é uma conquista legítima, no entanto, que também trouxe uma reflexão importante, que é até que ponto nós estamos conscientes das nossas identidades, né? Muitas pessoas ocupando esses espaços, muitas vezes se munindo de maneira bastante conveniente e não necessariamente refletindo as opressões que sofre para se colocar nesse cargo político com o objetivo de fortalecer a identidade que reivindica para si, né? Pessoas negras que se elegeram e que não necessariamente pautarão as necessidades da negritude, e mulheres que se elegeram e que não necessariamente coadunarão com as pautas necessárias para as mulheres e da mulher trabalhadora, da mulher da periferia, da mulher negra, né? Então, nesse sentido, a interseccionalidade ela é um dos elementos centrais para a gente compreender essa realidade, de entender que a identidade não necessariamente é um aglutinador crítico e que a gente precisa transcender esse debate com muito cuidado para entender, inclusive, o complexo, né, que é a realidade brasileira marcada por esse ultraconservadorismo de direita e por esse espectro fascista que acompanha fascista, golpista, e que acompanha a nossa história, né? Então, para isso, a gente precisa realmente fazer esse sensível processo reflexivo e prático, né, e atuante e militante mesmo, de comprometimento, de ocupação dos espaços para além dos espaços institucionais, né, em todos os espaços, uma vez que o nosso corpo é um corpo político, e compreendendo que para isso a gente precisa também refletir as nossas contradições, né? Fico muito feliz de estar aqui nesse espaço hoje com a minha filha no colo, né? Porque isso é algo que priva as mulheres de atuarem politicamente nos espaços de maneira pública, né? A sociedade não está preparada para acolher as diferentes maternidades e de entender que é mais do que o provérbio, né? Realmente a gente precisa criar aldeias para esse processo educativo, porque é um trabalho de reprodução social da vida, né? E assim, isso geraria um outro debate, né, com mais tempo, com mais sensibilidade, mas é uma autocrítica que temos que fazer também enquanto feministas, né? Quantos espaços a gente acaba limitando e sendo limitado porque não estamos preparados, né, para lidar com as crianças, para lidar com as mulheres que são mães, para lidar com as diferentes negritudes, né, enfim, e entender, né, que muitas vezes o nosso horizonte ele está totalmente atrelado aos nossos privilégios, né? Então, que a gente possa cada vez mais se sensibilizar ao outro, pensar mais coletivamente e, enfim, pensar nesse, né, ter essa perspectiva de esperança mesmo, né? E que amanhã a gente consiga, amanhã literalmente, a gente consiga galgar dias melhores aí nesse país para nós e por nossas crianças, enfim, por nossas famílias que existem, né? É isso. Bem, Lu, a gente já esteve juntas, né, em vários outros momentos. Nós fazemos parte da mesma coletiva aqui em São José, né, GT Mulheres da Cultura. E sempre que eu te ouço, você realmente me afeta, com toda a intensidade da etimologia da palavra. Obrigada por isso. E o livro que a Lu falou, escrito a 8 mãos, é esse aqui. Está aqui do meu ladinho. Ele não sai daqui. Tá? Bem, mais ao finalzinho, se a gente tiver um tempinho, eu peço que, se der,
vocês leiam as suas produções. Eu vi que a Aline colocou que também escreveu um poema. Lu, por favor, tá bom? Eu só não consigo prometer por conta do tempo. Tá? Tara, a gente quer te escutar. A gente precisa te escutar. Por favor. Oi, gente, boa tarde. Bom, eu vou começar também seguindo como as minhas colegas fizeram, né? Vou fazer uma audiodescrição. Sou uma mulher trans, negra, não retinta, que tem o cabelo crespo amarrado para cima. Estou de batom vermelho, estou com brincos dourados, com um colarzinho, né, com uma santinha também dourado, e estou de macacão, né, um pouco decotado também, porque aqui em Sorocaba está muito calor. Bom, falando um pouco de mim, sou uma mulher trans, como eu falei, me entendo como uma pessoa fora do padrão desde os 6 anos de idade, enquanto a primeira criança nascida do relacionamento de uma mulher negra e de um homem branco na minha família, que é uma família espírita, umbandista, e desde os 6 anos de idade eu tenho essa percepção que as diferenças existiam. A partir do momento que eu perguntei para minha mãe por que eu tinha pele clara e os meus irmãos, frutos do segundo relacionamento dela com um homem negro, tinham a pele escura. Aos 6 anos de idade também, eu acho que para mim foi o start de como eu não pertencia em casa, por não ser uma criança lida como negra, não pertencia também, porque em casa eu tinha a pele clara demais para ser negra, e na escola eu tinha a pele escura demais para ser branca. Então, foi nesse movimento de entender aonde eu pertencia que eu fui desenvolvendo o meu olhar sobre o mundo, o meu olhar sobre as diferenças e o meu olhar enquanto o meu corpo incomodava. E aí também tem essa consciência de que muito cedo eu comecei a entender o olhar do outro quando me fetichizava enquanto uma criança afeminada, lida como afeminada, e também hoje eu consigo entender também as questões, né, de abuso, essas coisas, enfim. E aí tem um divisor de águas, né, quando eu, finalizando o ensino médio, a minha mãe falece e eu sou expulsa de casa. Expulsa no sentido de entender que aquele lugar não era meu, né? Eu acho que eu acho que toda pessoa trans ela sente isso quando os espaços não te expulsam, não te expulsam diretamente, mas os espaços, tanto na família, na escola, fazem você entender que ali não é o seu lugar, fazem você entender e acreditar que ali não é o teu lugar. E aí, como mais de 90% de nós, eu encontro, né, um abrigo na prostituição, e dentro desse caminho de mais de 25 anos na prostituição como a única forma de sobrevivência, e ainda tive o privilégio de conseguir sobreviver da prostituição, porque conheci muitas pessoas, muitas meninas que não conseguiam ter o privilégio de sobreviver da prostituição, porque eu desmistifico aqui qualquer ideia, qualquer fala de pessoas que digam que sim, a prostituição é um meio de sobrevivência. E dentro dessa depreciação física e psicológica que este universo, né, em tudo que orbita nesse universo de violência, de silenciamento e de apagamento, eu, aí no ano de 2017, aqui na cidade de Sorocaba,
que as pessoas trans sempre sofreram muita discriminação e violência, porque Sorocaba, neste momento, na minha opinião, é uma cidade que está ultraconservadora. Ela sempre foi conservadora, mas ultimamente ela está, digamos, ultraconservadora. E aí nós, nesse movimento, eu e as minhas amigas que sobrevivemos acima da expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil, sobrevivemos a toda essa violência, sobrevivemos a todo esse silenciamento e apagamento, a gente começou a pensar na reivindicação de um movimento que realmente pensasse dentro das nossas especificidades e que a gente não tivesse mais a sensação de ser só um puxadinho na sigla LGBT. E aí nós criamos a Associação de Transgênero de Sorocaba, da qual eu sou uma das cofundadoras e estou ainda como presidenta. E a história da associação se mescla muito com a minha, porque um dos primeiros projetos da associação foi pensando na realidade educacional das pessoas trans, que mais de 70% ainda seguem enquanto pessoas que não sabem nem escrever o próprio nome, e 0,02% está no ensino superior ainda. A gente começou a pensar na educação como uma forma, como uma ferramenta para que as pessoas, que assim como eu, pudessem mudar o seu destino, né, através da capacitação. E criamos o nosso cursinho, que a gente batizou como Prepara Trans / concurso público, que ele era dividido em 2 módulos, né? No primeiro módulo, a revisão do ensino fundamental e a revisão do ensino médio, um curso levantado de maneira voluntária, com professores voluntários, sem apoio nenhum do poder público. E aí tivemos, na primeira edição, 28 inscrições de pessoas trans. E eu, enquanto coordenadora do cursinho, eu comecei a fazer a revisão também do ensino médio. E no ano de 2017, eu faço o Enem, aí consigo uma aprovação, e em 2018 eu já estava na faculdade de serviço social, e aí ainda sem o acesso a bolsas, porque a minha nota do Enem não alcançava para que eu pudesse disputar alguma bolsa. E aí, enquanto profissional do sexo, continuei pagando as mensalidades da minha faculdade. E em 2018, e aí 2021 eu consigo me formar, e já engatei no mestrado, e hoje em dia estou mestranda dos estudos da condição humana. Sou a primeira, e tenho acumulado também muitas primeiras vezes, né? Aqui em Sorocaba, sou a primeira mulher trans a ter o título de cidadã emérita numa cidade como Sorocaba. Sou a primeira mulher trans assistente social. Sou, da minha geração, a primeira mulher trans a alcançar o ensino superior. Sou também uma das poucas sobreviventes ainda da minha geração. Sou a primeira mulher trans a ser eleita como conselheira no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, em mais de 35 anos de existência do Conselho na cidade. E também tenho sido a primeira quando as pessoas que têm pensamentos e atitudes transfóbicas lembram para citar na questão de tentar me limitar o acesso quando a gente fala em participações, quando as pessoas pensam em políticas públicas, enfim. Então, é nesse movimento de resistência e pelo medo também de não ter condições de botar comida na mesa, de não ter condições de ter acesso ao mercado formal de trabalho, o medo de envelhecer e não ter minimamente condições de conseguir continuar tendo dignidade, o medo de que eu continue sendo ainda
o medo de continuar sendo deslegitimada enquanto mulher, né, dentro dessa visão genitalista, ainda que muitas pessoas ainda têm essa visão e legitimam a sua transfobia quanto aos corpos trans, e também pelo medo de compor as estatísticas, sendo que o Brasil ainda, pelo 13º ano, segue sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo, e sempre com requintes de muita crueldade, sempre com o pensamento e a intenção do apagamento das nossas identidades. E já, para que eu não me estenda, né, porque eu quero muito que a gente parta, né, para esse debate, e também agradecendo pela lembrança do meu nome, para estar com mulheres incríveis, mulheres que eu tenho acompanhado, algumas tenho participado também em mesas, mas eu acho muito importante a potência, né, de todos os relatos, de todas as vivências e sobrevivências que a gente está trazendo nessa jornada de estudos feministas. Bom, eu acho que o desenvolvimento na questão trans ainda tem muito que caminhar. Em 2022, as pessoas trans ainda estão lutando pelo direito de usar o banheiro. As pessoas trans ainda não têm uma segurança alimentar. Eu conheço, e isso foi escancarado nesses tempos de pandemia, onde pessoas trans não tinham nem um botijão de gás para cozinhar as cestas básicas que a gente conseguiu arrecadar, né, para elas. Mulheres trans, mulheres, homens, pessoas trans, ainda continuam agonizando dentro de casa, se automedicando e não acessando o serviço de saúde, porque sabe que ali vai ser um espaço de extrema violência, que será um espaço onde a sua identidade será deslegitimada, que a sua identidade será violentada e o seu nome social, no caso das pessoas trans, que não tiveram acesso a bancar o processo de retificação de prenome e gênero, que ainda usufruem do nome social, dessa política do nome social, também não serão respeitadas. A gente continua ainda lutando para que mulheres trans não estejam e não tenham a prostituição como um destino certo, que isso seja opcional para quem quiser, mas que também as oportunidades de trabalho estejam dentro desse acesso e da permanência, que mais pessoas trans estejam acessando a pós-graduação, o ensino superior, as oportunidades, que mais pessoas trans estejam em sala de aula, como eu tive a oportunidade de estar ali, e mudando o lado, né? Não sendo mais sujeito de estudo, mas o sujeito da sua própria história, o sujeito do seu conteúdo. Então, eu acho que assim, tenho certeza que a gente, não posso dizer que de todo a gente não deu alguns passos, demos, mas entre avanços e retrocessos, a gente ainda tem que parar para lembrar as pessoas que somos cidadãos e cidadãs, que temos que dizer para as pessoas que temos o direito de usar o banheiro de acordo com a nossa identidade, que temos o direito de ir e vir sem medo que a qualquer momento alguém incentivado por falas transfóbicas, pela falta de políticas públicas pensadas dentro da nossa especificidade, por políticos corajosos, porque eu tenho visto que quando para falar, para se beneficiar, as pessoas lembram a maioria das pessoas lembram das questões trans, mas quando para realmente comprar briga, a gente é totalmente invisibilizada.
E assim continua, não só dentro do movimento heterossexnormativo, mas dentro do movimento LGBTQIAP+, também. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que dizer, porque as pessoas trans, desde o final da década de 90, quando eu entro para a militância, a gente sofria esse apagamento dentro do movimento, ainda GLS, GLBT, quando a nossa entrada nas boates eram proibidas, ou eram... ou então, se a gente se sujeitasse a pagar 3 vezes mais a portaria estabelecida, né, para a entrada de pessoas gays, de mulheres lésbicas, enfim. Então, eu acho que é nesse movimento de resistência e de entendimento do nosso lugar, do nosso lugar e da necessidade de nos capacitarmos, acreditar na educação como uma forma de transformação também. E é nesse movimento que eu continuo insistindo, resistindo, persistindo e acreditando que podemos transformar a sociedade. E que ela seja um lugar mais igual, porém diverso e muito inclusivo para todos, todas, todos nós. Tara, gente, vocês estão me colocando à prova aqui hoje, né? A gente está na véspera, talvez, da eleição mais importante dos últimos anos na história brasileira. A gente está empreendendo todos os esforços em favor da democracia. Não tem como a gente não estar afetado por isso, né? Nós todas aqui. E ouvindo vocês, cada uma em especial, 2 sentimentos me vêm muito fortes. Um é a emoção, né? E o outro é a crença de que amanhã pode sim ser diferente. Vai lá, Tiane. Eli, não é só contigo. Que difícil falar qualquer coisa depois de tanta coisa que também me atravessou e me afetou. Eu vou, antes de qualquer coisa, fazer minha audiodescrição. Só me respondam uma coisa. O meu ventilador está atrapalhando o meu áudio? Porque eu estou com o meu ventilador aqui no meu cangote, literalmente. Tá. Bom, eu sou uma mulher negra, eu estou com meu cabelo amarrado para trás, com as pontas soltas também para trás. Eu uso óculos de grau, com uma armação verde mesclada, assim, verde e transparente. Eu uso um piercing prateado no septo nasal, uso aparelho ortodôntico, uso um par de argolas douradas, uso 2 correntinhas no pescoço, uma de prata e uma colorida. Eu uso uma camisa de cor bege com alguns grafismos indígenas. No meu ambiente, eu estou na sala da minha casa e tenho várias informações nesse ambiente. Então, do meu lado direito, eu tenho o playground das minhas gatas. Do meu lado esquerdo, acima, tem ali um pedaço da minha cozinha aparecendo, tem umas carrancas também na parede. Ao fundo, eu tenho uma porta fechada, que tem uma panada de ançã, servindo ali de referência. Acho que basicamente é isso. Eu fiz aqui algumas anotações para conseguir dizer algumas coisas que eu quero. Bom, eu sou uma mulher negra cisgênera, eu falo de Belém, aqui na região amazônica, essa região que vocês, acredito, têm acompanhado pela mídia, pela grande mídia, os dissabores
do atual governo em relação aos nossos povos. Eu tenho 45 anos de idade, então eu acho que eu estou aqui no limbo entre caminhando para a maturidade, mas, ao mesmo tempo, para uma maturidade bastante jovial, porque eu me acho uma mulher bastante jovial, apesar de ter também algumas questões que a idade é natural, que também traz, né? O corpo vai reclamando de algumas coisas com o passar do tempo. Eu quero agradecer imensamente pelo convite da Eliane. Eu estou me sentindo profundamente honrada, lisonjeada, e eu diria até que um pouco envaidecida por estar aqui. Né? Eu tive um imenso prazer de conhecer algumas de vocês, acho que em setembro, né? A gente, por meio do GT de Mulheres da Cultura de São José dos Campos, a gente passou aí 2 semanas convivendo intensamente online. Foi onde eu conheci a Eliane, conheci algumas de vocês, né? Assim, ao longo do dia, ao longo das mesas, foi uma delícia reencontrá-las. E em cada mesa eu ia dizendo, gente, por que foi mesmo que a Eliane me convidou? Porque eu queria ser audiência, eu queria ser plateia eu só queria ouvir, realmente. Então, de novo, assim, é absurdamente honroso estar aqui com vocês, estar nesse diálogo, ter ouvido tanta coisa e que eu fui aqui respondendo mentalmente, as falas foram mexendo muito comigo, e aí algumas coisas que vão ao encontro da minha própria história de vida. Eu não sou uma mulher, eu não sou mãe, mas eu sou filha de uma mulher que foi mãe solo, e tantas coisas desse lugar da maternidade me atravessam por ser uma filha de uma mulher solo, de uma mulher que fez parte a vida inteira. Eu tenho 45 anos e eu posso dizer para vocês que tem 45 anos que eu convivo no seio, no âmago dos movimentos de mulheres em Belém. Minha mãe me carregava realmente para todo lugar. Então, ela sempre foi essa figura que pagou muito caro também por bancar essa maternidade e de dizer assim, olha, galera, eu sou mãe e a minha filha tem que vir comigo, né? Porque eu sou mãe solteira, ainda era, né, a perspectiva que mais abrangia isso. E várias coisas, né, que vocês foram falando, essa coisa da ascensão, da possibilidade do estudo, e da possibilidade das políticas afirmativas serem as coisas que realmente vão fazer com que a gente consiga algumas transformações sociais, ainda que, sei lá, né, cara, a gente precisasse de mais fortalecimento desses âmbitos, né? Eu estou aqui também tentando me lembrar de onde eu conheço a Tara. Eu já estive com a Tara em algum evento, eu tenho certeza, e eu estava aqui querendo me lembrar também, né? Quando eu vi o nome da Tara, eu falei assim, nossa, eu já estive com a Tara, o nome dela é muito familiar, eu já dividi algum espaço com ela, e estou querendo me lembrar de onde, né? Onde foi esse lugar e tal. Eu esqueci de dizer que eu faço parte da Rede Transfeminista de Cuidados Digitais. Nós somos um coletivo de mulheres cisgêneras, pessoas trans, de alguns lugares aí, de alguns territórios desse país, e eu me considero, de um tempo para cá, uma trabalhadora do cuidado digital para mulheres. E muito mais buscando aprender sobre o lugar desse cuidado e do cuidado na história das mulheres, para então a gente bancar uma construção de conhecimento sobre as tecnologias digitais para mulheres. É muito recorrente ouvir de nós mesmas
que nós não sabemos sobre isso, que isso é um mundo muito estranho, ou ainda de maneira mais cruel, nos convenceram que nós somos analfabetas digitais. Então, eu tenho, junto com a Rede Transfeminista, feito um exercício de aprendizado, de mostrar para a gente que nós é quem somos as donas desse conhecimento. Porque se for para a gente falar do cuidado, e se for para a gente falar de tecnologia, nós, mulheres, nós é que sabemos sobre isso. Então, eu também falo um pouco desse lugar, e aí, já tentando falar um pouquinho também do que a Eli perguntou. Ai, gente, eu sou uma pessoa que oscilo muito entre a esperança e o desespero. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu tenho questões, acho que muitas de nós, né? Assim, eu passo por crises de ansiedade severas. Então, pessoas ansiosas são pessoas com muita dificuldade de alimentar e de sustentar um sentimento de esperança. Porque às vezes eu me sinto igual aquele personagem da Era do Gelo, o Cid. Eu acho que eu vou morrer, nós vamos morrer! Eu às vezes oscilo entre ser o Cid e me lembrar de todas as mulheres que me impulsionaram até aqui. Cada vez que eu leio mulheres como Zélia Amador de Deus, cada vez que eu ouço mulheres mais velhas, eu falo, eu não posso deixar de ter esperança, eu não tenho esse direito de deixar de ter esperança. Então, eu fico nesse limbo, sabe? E aí, observando de maneira... tentando ser lúcida, não alimentar uma romantização e, ao mesmo tempo, não alimentar um pessimismo, mas tentando ficar ali nesse lugar muito difícil da lucidez, sobretudo numa lucidez realmente com a cara limpa, que é muito difícil nesse país. Eu acho que nós ensaiamos alguns avanços. Primeiro que eu acho que política, eu acho que transformação social nesse país, de fato, gente, eu acho que parte das mulheres. E eu acho que parte que a gente ganha essas possibilidades quando nós conseguimos dialogar com as nossas multiplicidades. Eu acho que quando a gente olha para as nossas... Quando a gente banca a briga das nossas companheiras trans, eu acho que as mulheres héteras, quando bancam a briga das mulheres bissexuais e lésbicas, eu acho que quando mulheres que não são mães, a gente banca o direito à maternidade, primeiro, não ser compulsória, e outra, de quando ela é efetivada, que essas mulheres que são mães estejam nos lugares com as suas crianças. Porque eu fui uma criança que estive com a minha mãe nesses lugares. Então, eu fui preparada, eu fui trabalhada, eu fui... Hoje mesmo eu estava brincando, eu botei no meu Instagram, eu fui para o Bandeiraço, que teve aqui no meu bairro, agora de manhã, e aí desde os meus 12 anos de idade, gente, desde 1989, eu balanço bandeira pela democracia. Em 89, aos 12 anos de idade, era uma luta para a gente colocar um trabalhador metalúrgico como presidente da República, na contramão de uma narrativa violenta da grande mídia em relação a essa existência desse trabalhador, num confronto com uma burguesia violenta, com uma classe herdeira, que naquele momento era representada pela figura do homem Fernando Collor de Mello. Então, em 89, eu já estava nessa labuta.
aos 12 anos de idade. E hoje, 2022, a gente está passando por isso de novo. E eu não gostaria mais de estar passando por isso. Eu gostaria de estar votando na Benedita. Eu gostaria de estar votando que a gente tivesse avançado nas políticas para as mulheres ao ponto da gente hoje não precisar escolher que a democracia seja mantida e sustentada por dois homens que estão discutindo sobre direitos reprodutivos à base da moralidade. Porque se a gente, pessoas cisgêneras, se a gente precisa lutar pelo direito ao nosso corpo, como é que mulheres trans, pessoas trans e crianças, a gente vai conseguir sustentar o direito ao corpo dessas pessoas? Então, eu fico nesse limbo, assim, sabe, de pensar. Eu hoje, aos 45 anos, sou uma mulher solteira por muito tempo contra a minha vontade. Eu procurei esse companheiro desesperadamente, mulheres. E é muito difícil encontrar um homem de 40 anos de idade que tenha a mesma perspectiva de sociedade que eu tenho. E aí chegou uma hora que eu disse: meu mundo é o mundo das mulheres. A minha casa é uma casa preparada e organizada para mulheres. Eu acho que está tendo um eco. Não sei se tem. Eu acho que tem duas. Obrigada, era a Aline mesmo. Obrigada, amor. Então, é muito difícil. E eu fico ainda mais desesperada quando eu vejo mulheres trabalhadoras. Aqui no meu bairro, eu moro num bairro que é um bairro popular. A gente fica geograficamente num lugar de Belém que está se transformando. Nós éramos borda em relação à geografia da cidade, né, periferia, e agora nós estamos sendo impulsionados a uma área que está sendo cada vez mais ocupada pelos grandes condomínios, pelos grandes shoppings, porque ainda é para onde a cidade pode crescer, como toda a capital desse país que cresce de maneira desordenada, de maneira não planejada, né? A gente vai sendo expulso cada vez mais para mais longe, né? A periferia vai sendo expulsa cada vez mais. Mas o meu bairro é um bairro bastante... como é que eu posso dizer? Em alguma medida, é um bairro que ascendeu também, numa parte dele. Então, vamos dizer que tem aí uma certa hierarquia de classes dentro do meu bairro. E é dicotômico demais. Eu pego minha bicicleta, hoje foi um dia, né? Assim, eu pego minha bicicleta e caminho por esse bairro e eu fico desesperada. E me pergunto onde eu errei. Eu, que sou uma mulher forjada no feminismo, que sou uma mulher forjada no movimento social, e acreditem em mim, eu fugi do movimento social, gente. Chegou uma hora que eu falei, não quero mais. Porque eu cresci no movimento social, movimento de bairro, movimento comunitário, movimento de mulheres e movimento partidário. Porque minha mãe é de partido político também desde quando eu me entendo por gente. Eu cresci nesse lugar. Minha mãe é enfermeira, é professora da Universidade do Estado do Pará na graduação de enfermagem. Então, eu vivi o cuidado, inclusive, nessa perspectiva, inclusive, da luta da enfermagem. E minha mãe sempre foi uma militante da enfermagem. Ao passo que eu via muitas companheiras da minha mãe dizendo que elas não queriam ter sido enfermeiras, a minha mãe sempre bancou ter sido enfermeira. Eu nunca ouvi. Eu tenho muitas discordâncias políticas da minha mãe hoje em dia, a gente tem muitos embates, porque minha mãe mudou muito. Mas eu nunca ouvi a minha mãe abrir a boca para jogar pedra na profissão dela. Muito pelo contrário, eu já vi a minha mãe sendo consultada por médicos. Jane, o que tu achas de tal coisa? Então, para encerrar, que eu vi aqui que já está dando tempo, a gente se empolga, né? E eu estava aqui assim, eu vou dizer o quê depois desse povo? Me diz. Eu vou falar o quê depois dessa galera? E aí a gente vai se empolgando, né? Então, eu acho que a gente caminhou, em alguma medida, politicamente, nos direitos das mulheres, pelo menos no direito ao debate.
acho que a gente conseguiu caminhar um pouco na efetivação desses direitos. Se a gente tivesse caminhado realmente, se a gente tivesse conseguido solidificar esses direitos, nós hoje não estaríamos temendo por eles. Mas eu acho que o que a gente caminhou mais foi talvez no debate entre nós, no debate público, mas acho que a gente ainda precisa tirar da mão dos homens esses debates naquilo que nos diz respeito. Né? Então, a PEC das trabalhadoras domésticas só existiu porque uma mulher que foi trabalhadora doméstica bancou. No dia que a gente conseguir um avanço pelos direitos reprodutivos, eu tenho plena certeza, a gente tem uma lei reconhecidamente que combate o feminicídio, graças a uma mulher que foi vítima de feminicídio, apesar de estar viva, né? Ela não morreu, ela não foi assassinada, ela não morreu, mas tentaram matá-la. Mas, então eu acho que a gente vai avançar nos direitos das pessoas trans, quanto mais pessoas trans nós tivermos nos espaços de decisão política. As companheiras trans que estão conseguindo chegar em Brasília, que estão conseguindo chegar nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, essas mulheres farão a revolução. Essas mulheres são as mulheres que estarão ali por todas nós. Por todos os nossos direitos, porque são mulheres que conhecem o chão desse país. Então, eu penso que a gente hoje precisa eleger o Lula urgentemente, de maneira massiva, mas o nosso trabalho ele ainda é muito árduo, eu acho que a gente ainda tem muito trabalho pela frente, e eu acho que a gente tem uma responsabilidade com as mulheres que ainda são massa de manobra das igrejas. Eu acho que nós precisamos acolher essas mulheres, mostrar a essas mulheres quem nós somos, tratar essas mulheres até com mais carinho, para ver se a gente consegue trazer essas mulheres para o nosso lado. Veja, nós somos violentadas por essas mulheres, eu sei. Eu sei que essas mulheres depõem contra nós, elas são violentas contra a gente. Eu não quero caminhar do lado da Damares, não quero, não faço questão de caminhar do lado dela, mas eu faço questão de trabalhar, de caminhar do lado das mulheres que são feirantes no meu bairro e que estão votando no Bolsonaro e que me desespera. Então eu fico, meu Deus, como pode? Mas é isso, eu acho que a gente ainda precisa efetivar mais os direitos das mulheres para que a gente consiga, por exemplo, um dia eleger uma mulher e essa mulher não ser depois impeachmentada da maneira mais injusta que a história desse país já presenciou, né? Então, obrigada pela fala, obrigada. Desculpa ter passado aí um pouco do tempo, Eli. Obrigadão, gente. Imagina. O agradecimento é o mesmo a cada uma de vocês. Eu queria fazer um comentário de algo que vocês quatro mencionaram. A gente está aqui discutindo, pensando, né? Flanando, divagando sobre as nossas utopias de dias melhores, né? E nós tivemos por aporte o ODS 5, e a gente está falando de uma agenda 2030, né? A gente tem menos de uma década. Então, ninguém aqui está esperando que isso tudo se solucione em menos de uma década, né? A gente sabe que não. Mas o barulhinho da Helenita nos traz a esperança no sentido que a Geisa colocou no chat. Com toda a força freiriana que o termo traz, né? Quando a Tiane diz que ela oscila entre a esperança e o desespero, esse meio é a esperança ativa, é o esperançar. Eu gostaria muito de ter tempo de ler as inúmeras considerações, em sua totalidade,
observações positivas, agradecimentos, elogios do chat, mas a gente precisa ser responsável com o tempo. Eu sei que todas vocês entendem isso, né? Mas eu vou aqui destinar com uma dorzinha no coração, porque está acabando. Eu não queria que acabasse, eu não queria, mas eu vou destinar alguns minutos, fiquem à vontade, para as considerações finais de cada uma, e eu peço que quem sentir vontade, né, quem for mobilizada a trazer alguma outra produção, uma produção textual, uma produção artística, qualquer coisa, um breve relato, ou o seu próprio contato, por favor, tá? As redes sociais, né? A gente precisa disso também, né, Tiane? Então, por favor, sintam-se à vontade e podem se organizar da forma que acharem melhor. Quem vai primeiro? Lu? Gente, vou eu, então. Vou lá, Tara. Tá, vou lá. Gente, para mim é sempre um prazer estar somando com vocês. E aí eu mandei no chat também lá, mas da onde eu conheço a Tiane, foi que eu mediei uma mesa com ela, e com a Carla, com a Semayá, que a gente fez em fevereiro, em março, né, que foi que era do Sesc Nós Diversos, que tinha o tema Feminismo para quê? Lembra? Então, e de lá também, nossa, é um prazer estar acompanhando vocês, é um prazer de saber que ainda temos mulheres que são conscientes, que estão resistindo também. E eu desejo que amanhã seja o primeiro passo para a mudança, né, da nossa sociedade, mas se não for, estaremos aqui resistindo ainda, né, como sempre o fizemos. Então, muito obrigada mais uma vez. E também eu queria deixar aqui um pedido para que me sigam nas redes sociais, em todas as redes sociais, é só procurar Tara Wells Correia, estamos lá, e se precisarem de mim, estou à disposição sempre para somar com vocês. Obrigada. Eu vou aqui, então, aproveitar o ensejo para agradecer demais pelo espaço de fala, agradecer o convite a Cláudia Lemes, que tão carinhosamente me convidou para participar, a Eliane pela mediação, por mais esse encontro, pelas queridas, que eu tive o prazer de conhecê-las aqui hoje. Vamos nos seguir aí nas redes sociais. Fiquemos juntas, né? Fiquemos juntas. Eu queria aproveitar para ler um poema de esperança chamado Movimento, né? Porque, como a Tara muito bem comentou aqui, finalizou, a gente vai continuar se movimentando, né? Independente do resultado, independente de tudo, a gente se movimenta, né? Eu mesmo, né, dentro dessa realidade, faz um ano aí que eu estou recém-maternando novamente, isso é sempre um desafio para a participação dos espaços, mas em nenhum momento eu me sinto parada, né? A gente está constantemente se movimentando, enfim, eu estou nas escolas, né? Não só na minha, mas em outras escolas também, e é por isso que eu acho importante a gente continuar se movimentando, né? É uma maneira muito sadia, inclusive, da gente superar os momentos de desespero, viu, Tiane? Eu compartilho dessa oscilação e dessa instabilidade emocional, e que, inclusive, é sistêmica, é nossa, né? Enfim, é estrutural, e a gente tem que criar mecanismos, né? Tecnologias de resistência, inclusive
com o nosso corpo, né? Por se movimentando mesmo, a cabeça movimentando o corpo para a gente conseguir permanecer vivo, né? Porque vivos, vivas, temos que estar vivas, né? E saudáveis, né? Então, movimento. Movimento porque a mente se move na direção daquilo que me alimento, na certeza de que tudo morre, nas incertezas que sanam o tempo. Movimento por quem tem fome não encontra tempo, além de sucumbir ao próprio tormento do movimento uniforme. Movimento às correntes, que como serpentes quebram o silenciamento. Movimento na eterna procura de mim mesmo. Movimento porque se desvela a contradição, porque realidade não se faz de sim ou de não, e há muitas faces a se revelar. Movimento porque a ocorrência do erro é o que nos faz acertar. Só não há tempo para a inação. Parados no tempo, morreremos de inanição. Então, continuemos nos movimentando sempre. Um abraço, axé em nós, gente. Foi um prazer. Eu vou falar porque eu vi que a Aline pediu para encerrar. Eu quero reiterar o agradecimento. Fiquei aqui pensando se tinha alguma coisa tão significativa para eu ler, e, enfim, não consegui escolher. Mas eu queria fazer um pedido, na verdade, sobre amanhã. Aquele hábito que eu tenho, assim, de... por favor, o máximo de cuidado consigo mesmas, tá? Não é retórico, não é para causar um alarme. Eu acho que eu falei isso nas reuniões que a gente fez, nos encontros que nós fizemos com o GT de Mulheres da Cultura, que tem uma coisa que eu cresci com a minha mãe falando para mim. A melhor maneira de evitar um risco é pensando que esse risco pode acontecer. Pensando que esse risco pode acontecer, você se precaver para que ele não aconteça, né? Então, se você vai caminhar 10 horas da noite por uma rua deserta, busque fazer de outra forma, né? Ela ia sempre me dando esses alertas, né? Eu ali com 16 anos, achando que era, né, imagina e tal, né? O mundo é meu. E hoje, aos 45, sou eu que digo para ela: mamãe, pelo amor de Deus, toma cuidado. Então, por favor, na medida do possível, não estejamos sozinhas amanhã, corporeamente falando, fisicamente falando. Se a gente pudesse juntar com as nossas para ir votar junto, quem mora perto, que de repente puder fazer aquele cortejo da votação coletiva, sabe? Acompanhe uma mana, acompanhe a outra, porque, sobretudo para as pessoas que moram em municípios que são mais aterrorizados pela extrema-direita, que eu sei que é o caso de muitas. Então, por favor, se cuidem, não batam boca, por favor. Eu sei que é muito difícil a gente silenciar diante de uma violência, mas a gente não tem condição de bater de frente fisicamente. Essas pessoas estão numa vantagem armamentista que nós não estamos lá, porque não é o nosso objetivo de luta. A gente não quer isso. Então, eu peço e eu imploro, por favor, tá? Amanhã é um dia para a gente pensar no nosso futuro, né? Então, eu preciso que vocês estejam aqui nesse futuro, tá? E desejo imensamente que a gente se reencontre muitas vezes. De novo, muito obrigada, Eliane, e assim, enfim, todas vocês, muito, muito, muito obrigada, e até breve. Espero que até breve. Viu? Um beijo em todas. Então, eu queria compartilhar com vocês, eu não sabia que a Luciana ia fazer uma leitura de um poema tão magnífico. Eu estou me descobrindo nessa corrente assim, literária de escrita, né? Inclusive, foi durante a pandemia que isso começou. E aí eu escrevi um poema de agradecimento na minha tese, que eu resolvi retirar algumas partes só para poder estar aqui, porque é o mesmo sentimento que eu sinto de estar aqui com vocês, tá? O poema é de agradecimento, então. Acho que para poder fechar também, e talvez
esperançar, né? Pegar essa pegada do movimento e esperançar. Agradecer é reconhecer que não se vive só. Somos construção e reconstrução de uma história, única e particular memória, que tem poder de transcender, avançar temporalmente em cada contexto e meio ambiente, a fim de certa forma permanecer. Agradecer é reconhecer que somos um pouquinho de muita gente, com processos e trajetórias diferentes, que semeiam em nós um alvorecer. Agradecer é reconhecer que foi durante uma pandemia que sentiu-se parte da academia, em uma luta diária armada com palavras, contra uma realidade autoritária que ameaça a democracia. Agradecer é reconhecer que a vida é desafiadora, porém não podemos perecer diante de uma educação que seja emancipadora. A mudança há de acontecer. Agradecer é reconhecer as pequenas fagulhas de euforia que fazem brilhar o olhar em ritmo de alegoria, com traços a encantar, passo a passo para trilhar com sabedoria. Então, assim eu encerro a minha participação e é um prazer conhecê-las. Gente, toda a gratidão do mundo a cada aceite, a cada relato. A gente percebe dor, né, nos relatos. E hoje pela manhã, na mesa de abertura, né, Mulher, Gênero e Diversidade nas Artes, Cíntia disse que a gente precisa dividir as dores para somar forças. Então, eu queria agradecer imensamente essa generosidade de vocês nesse passo atrás, né? Porque fazer um relato leva a gente um passo atrás. A gente revisita história, a nossa história. Mas eu quero focar aqui na Helenita, na geração que está aí, que está vindo, no dia de amanhã. A gente está aqui fazendo alguma coisa para que novas narrativas sejam contadas, para que novas histórias de vida nasçam, sejam forjadas diferente. Por isso, meu muito obrigada a cada uma de vocês e, mais uma vez, a cada uma das pessoas que está dedicando um pouco do seu tempo, que é tão precioso, né? No dia de hoje, nessa nossa segunda jornada de estudos feministas, somos nós. Com toda dor, preciso encerrar a missa. Um beijo grande para cada uma.